No existencialismo de Sartre, nós estamos lançados no mundo, em uma época, em um país, dentro de uma classe econômica, uma cultura, uma história que não escolhemos. Nós herdamos condições, medos históricos, que ele chama de facticidade. Isso inclui aí os traumas sociais, eventos políticos e as estruturas simbólicas. Esse é o chamado peso histórico em Sartre, que não é como uma obrigação a seguir, mas como um ponto inicial que nós teremos para pensar sobre qualquer coisa. Então cresceremos aí carregado de um passado, mas ele não pode ser entendido como um destino. Por exemplo, imagina um jovem num país pós-ditadura. Então ele cresce ouvindo que se a direita voltar, a ditadura volta. Isso pode ser uma advertência real por causa do peso histórico. O que isso quer dizer? Que pode realmente surgir algum político de direita com interesses em fazer ressurgir um passado. Mas isso não é assertivo, porque também pode ser um pensamento automatizado ideológico, uma forma de não querer raciocinar as possibilidades do agora. Como assim? Investigar, analisar se realmente a movimentação do presente condiz com a ideia de uma construção ditatorial. Vou deixar um pouco mais claro. Uma direita acusada de ser um regime opressor em potencial, mas que nenhum momento um político de oposição foi perseguido. Não há nenhuma proposta de controlar os meios de comunicação, de produzir alguma censura sobre a informação. Esses são dois fatores principais em governos opressores. Se o jovem sai então da preguiça intelectual, ele vai analisar o que ele tem de peso histórico com o que há na realidade atual. Como esse jovem pode se posicionar de forma crítica, baseando-se aí no pensamento de Sartre? Além do olhar crítico, né, de analisar e verificar que verdadeiramente não é bem isso que estão falando, ele pode usar a arte, a literatura e até a própria política, o engajamento político, para mostrar como o peso histórico está sendo instrumentalizado como ferramenta de controle emocional no presente. Então, pela sua análise, ele não está se posicionando a favor da direita. Ele está aí pronunciando que estão fazendo ali o passado como algo assertivo e profético, basicamente. Só que, fato, né, aqueles que defendem que verdadeiramente há um potencial opressivo na direita, vão dizer que ele está se posicionando a favor da direita. Então, daí a gente vê sobre a importância da história. Sartre reconheceu o valor, por exemplo, do que Marx trouxe sobre as lutas de classe como elementos fundamentais históricos. Mas ele criticou um tipo de determinismo que Marx lançou junto à sua dialética. Para ele, o ser humano não é apenas uma continuidade de estruturas materiais. É um sujeito que escolhe mesmo dentro dos condicionamentos. Ou seja, não há leis da história que sejam inevitáveis. O futuro nunca está dado, como Marx colocou, né, beirando aí uma estrutura de uma profecia. A definição de que a liberdade do proletariado só se dá por revolução, que foi um pensamento inspirado na Revolução Francesa e que sabemos que ela não trouxe os resultados que prometeu, assim como outras revoluções no mesmo sentido não fizeram. Sartre buscou corrigir esse pensamento marxista ortodoxo ao inserir liberdade, subjetividade e responsabilidade individual na análise histórica. O sujeito, para ele, é um criador ativo da história, não apenas esse produto passivo da classe social a que ele pertence, como se tivesse aí que seguir cegamente um discurso coletivo. No existencialismo sartreano, o ser humano sempre tem a possibilidade de escolher, mesmo com todas as limitações do mundo real. Lógico que, quanto mais difícil a condição que o sujeito nasce, mais a responsabilidade e mais coragem para encarar as consequências de ter que inventar outros caminhos. Ninguém é só reflexo da sua classe social, da sua cultura, da ideologia que recebeu. Cada um é responsável pelas escolhas que faz a partir do que herdou. Portanto, o passado não é uma referência assertiva. Existem fatos pontuais que vão além do referencial histórico e que podem distinguir e vão distinguir o presente do passado.